Pronto. Ok. Então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos fazer uma aplicação de sistema linear. E a aplicação que eu gostaria de abordar com vocês é a dos mínimos quadrados, que esse é um tipo de aproximação de função que é bastante interessante, e vocês vão ver por meio de um exemplo hoje, né, que nós vamos trabalhar aqui. Esse método de aproximação de funções, tenham em mente assim, que ele é particularmente útil naquelas situações em que você deseja aproximar alguma função e você não conhece uma fórmula explícita para essa função, ok? Aí vocês podem argumentar assim, tá, professor, mas lá atrás o senhor fez interpolação polinomial e a gente podia usar a interpolação polinomial para aproximar a função. Nenhum problema, isso sempre é possível. Mas existem algumas situações nas quais a interpolação polinomial não vai ser a melhor opção. Pensem, por exemplo, numa situação semelhante à que eu já levantei na aula passada, da qual os dados que eu recebi vêm de algum tipo de experimento e eles contêm algum tipo de erro inerente ao instrumento de medida que foi utilizado para colher aqueles dados. Certo? Então, eu vou receber uma tabela de valores de alguma função que esses valores que eu vou ver, eles contêm já algum tipo de erro, eles não são valores exatos. Então, pensa um momento, se você aproximasse essa função usando interpolação, você ia querer um polinômio que passe exatamente pelos pontos da tabela, certo? Mas o que significa passar exatamente pelos pontos da tabela, nesse contexto que eu estou me referindo? Ele significa que o gráfico da minha função vai passar pelos pontos. Então, ela vai ajustar muito bem aqueles pontos, né, porque tem que passar por eles. Porém, esses pontos não são os valores exatos da função, são o valor da função mais um erro, que eu não tenho nem sequer como medir direito. Eu posso estimar, saber que o erro é no máximo tanto, por exemplo, né? Alguma coisa assim, tá? Quando vem do experimento do laboratório. Eu tenho uma margem de segurança nos dados que me diz quão grande no máximo pode ser aquele erro. Mas se eu interpolo os dados com o erro, eu estou interpolando o erro junto. Ok? Eu acho que a gente pode concordar aqui que isso não parece ser a melhor coisa a se fazer, né? Concordam comigo, pessoal? Professor, parece que o senhor está carregando o erro que o senhor cometeu, né? Só Então vai aquele propagando mais. polinômio, exatamente, aquele polinômio interpolador que vai sair da interpolação, ele passa pelos pontos da tabela, beleza, sem nenhum problema. Mas ele está interpolando junto o erro, né? Eu acho que isso não é legal. O ideal seria se eu tivesse uma forma de fazer o seguinte, uma forma de aproximar aqueles pontos por alguma função razoável, que não precisa passar exatamente por aqueles pontos, e que, de alguma forma, aproxime aquela função. E, de preferência ainda, eu gostaria que esse meu processo de ajustar essa função fosse de tal modo que ele acomodasse um pouco melhor os erros. Tá? Pense assim, como se os erros ficassem, ao menos parcialmente, diluídos ali dentro. Certo? De modo que eu tenho uma coisa no final, uma função no final, que seria assim, mais fiel do que se eu fizesse a interpolação. Pelo menos. Faz sentido isso? Faz sim, professor. Ok. Então, essa é a situação que eu estou propondo para vocês. Nós queremos fazer isso. Tá? Fazer esse tipo de aproximação. Então, nós vamos abrir mão de passar exatamente pelos pontos e nós vamos pedir, então vejamos, nós vamos pedir que a gente tenha uma função cujo gráfico aproxime esses pontos que me foram dados da melhor maneira possível, segundo algum critério que eu preciso dizer qual é. Tá? Então, vamos começar com alguma colocando alguns dados aqui que nós vamos precisar.
Para eu fazer esse tipo de ajuste, vocês têm que concordar comigo que quando eu faço a interpolação polinomial, é o mesmo que eu escolher uma base de polinômios 1x, x², etc., e achar coeficientes tal que uma combinação linear desses vetores dessa base, que seria um polinômio, né, passa exatamente por aqueles pontos. No método dos mínimos quadrados, a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade no tipo de função que a gente vai escolher. Eu posso começar com um conjunto de funções arbitrário. Você me dá m mais uma funções. Aqui, ó, perdão, elas são representadas por G0 até Gm, tá? Quantidade de funções, m mais uma funções. Isso você me dá. Digamos assim, isso é o que você está me dando para eu poder trabalhar. Tá? Então, quem está me pedindo para resolver esse problema está especificando com que funções ele quer que eu aproxime esta função f aqui. Ele quer que eu aproxime usando essas outras aqui. Que supostamente são funções conhecidas, tá? Essas funções são conhecidas e mais simples do que esta daqui. Tudo bem? Beleza, professor. Tá. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma combinação linear dessas funções que me foram dadas. Vamos chamar essa combinação de f barra de x. E o que a gente gostaria? A gente gostaria que os valores de f de x fossem aproximados tão bem quanto possível por esta combinação linear que está aqui. Mas o que isso demanda? Se você já me deu as funções g que estão aqui, isso demanda eu descobrir quem são esses números que eu devo pôr aqui. Certo? Que nós podemos chamar de coeficientes desta combinação linear, tá certo? É o que eu quero achar, eu quero saber quais são os coeficientes, quais são os números. São números mesmo. A 0, a 1 até a m, que eu devo pôr aqui para que essa aproximação seja a melhor possível. Agora, o que significa melhor possível? Tem muitas maneiras de tornar preciso isso. Aqui eu vou escolher fazer o seguinte. Digamos que eu tenho um produto interno, algum produto interno nesse espaço de funções aqui. Tá? Então, vejam, se eu faço a norma de f menos a f barra, quer dizer, f menos f barra, certo? Equivale a eu pegar o meu produto interno, né, e fazer, se eu pegar a norma ao quadrado, né, equivale a eu fazer o produto interno de f menos f barra com f menos f barra. Isso aqui é o quê? É o quadrado da distância medida segundo esse produto interno que você está me dando, certo? Então, eu tenho que te dar um produto interno também. Eu te dou as funções e te dou um produto interno. Com esse produto interno, eu consigo medir distância. E eu gostaria de tornar essa distância aqui tão pequena quanto possível. Mas a gente já concordou aqui que muitas vezes, quando eu estou lidando com o problema de minimizar a distância, eu posso minimizar o quadrado da distância também, que é mais fácil, certo? Até aqui tudo bem? Sim, Tudo professor. bem, professor. Ok, legal. Então, eu quero tornar o quadrado da distância o menor possível. E o que é distância aqui? Depende do produto interno que você está me dando. Tá? Ok. Especificamente neste momento, eu quero usar o seguinte produto interno. Ó. Eu quero usar não só o produto interno, mas eu quero usar isso aqui. Tá? Eu vou pegar as funções G0 até Gm como sendo polinômios. Né? Então, G0 é a função identicamente 1, G1 vai ser a função x e Gm vai ser o x elevado a m. Ok? Então, isso que nós vamos trabalhar aqui hoje vai ser um tipo de aproximação polinomial também. Certo? Como na interpolação polinomial, só que não vai ser igual à interpolação polinomial, porque nós não vamos pedir que o nosso polinômio passe pelos pontos. Certo? Essa aqui vai ser a diferença. Tá bem? E nós vamos dar aqui um conjunto de pontos que representa a tabela de valores da minha função. x0, x1 até xn. E os y correspondentes. Vejam que tem uma diferença importante aqui. Vocês estão percebendo que você me deu m funções, m mais uma funções. Ó, são m mais uma funções. Tá?
E você me deu também n mais 1 pontos. Não estou pedindo que seja igual, tá vendo? Na interpolação, a gente pede que o grau do polinômio interpolador seja 1 a menos do que o número de pontos, não é isso? Aqui não, não tô pedindo isso. Aqui, isso aqui é arbitrário, você pode me dar quantos polinômios você quiser, m deles, e quantos pontos você quiser, n deles. A única coisa que eu vou pedir aqui é que a quantidade de funções, né, que é m mais 1, seja menor do que a quantidade de pontos, que é n mais 1. Ou, em outras palavras, o m seja estritamente menor do que o n. Eu acho que poderia ser até menor ou igual aqui, tá? Não tenho certeza agora não, pode ser que eu tenha comido bola aqui. Me parece que menor ou igual ainda dá certo. Tá bom? Beleza, professor. Tá. E se vocês se lembram da aula em que nós fizemos aquela recordação de produto interno, esse aqui é um dos produtos internos que a gente pode definir no espaço de polinômios. Vocês lembram disso? Sim, professor. Sim, professor. Tá? A gente poderia usar qualquer produto interno que você queira, tá bom? Essa brincadeira aqui pode ser feita com qualquer produto interno. Inclusive pode ser feita, por exemplo, com um produto interno assim, ó. Ok? Não há problema trabalhar com esse produto interno. A diferença aqui é que a gente costuma chamar desse aqui de caso discreto, no MMQ, e esse daqui caso contínuo, no MMQ. Tá bom? Hoje nós não vamos ver o caso contínuo, tá? Eu vou deixar esse caso de fora. Eu pus integral de menos 1 até 1, mas podia ser integral de 0 até 3, integral de, sei lá, aquela que você quiser pôr. É o produto interno que você quiser, não precisa nem ser esse de integral, pode ser qualquer outro produto interno, tá? Lembrando, assim, que diferença faz eu pegar esse produto interno, aquele? Eu estou apenas mudando a régua com relação a qual eu meço, certo? É isso. Pode ser que medindo com a régua dada pela integral, eu consiga uma precisão melhor, por exemplo. Não sei, tá? Mas o ponto é que eu posso fazer isso com qualquer produto interno, tá? E hoje eu vou escolher fazer com esse aqui. Beleza, gente? Beleza, professor. Professor, Pode falar. outra coisa que iria mudar também é a forma, obviamente, né, como a gente calcula, né? Ou se ia ficar mais fácil, difícil, nesse sentido. Claro, alguma coisa, a forma de calcular mudaria, mas a gente ia cair num sistema linear do mesmo jeito. No final, a brincadeira toda aqui é fazer cair num sistema que a gente consiga resolver. Tudo certo. Tá bom? Afinal de contas, né, eu estou pondo isso como uma aplicação de sistema linear, então a gente tem que cair em sistema linear, né? Beleza? Senão não dá certo. Ok. Então, o que a gente gostaria de fazer? Nós queremos, então, tornar mínima essa quantia aqui, certo? Queremos que esse produto interno aqui, da F menos F barra, seja o menor possível. Tá, então vamos escrever o que seria esse produto interno com este, o que seria essa quantia Q com este produto interno aqui. Então, o Q seria o produto interno da F menos F barra com ela mesma, certo? Então, isso aqui significa eu pegar isto e pôr aqui no lugar da F, pegar isto e pôr no lugar da G. E desenvolver a conta, certo? Certo. Bom, então, substituindo os valores, vocês concordam que dá isto aqui, ó, vai dar a F menos a F barra, calculado no ponto xi, e como ela repete de novo, né, porque a F e a G são iguais, está repetindo, então por isso entra um quadrado aqui. Ok aqui? Tudo bem? Mas vamos substituir os valores, tá? O que é o F? O que é o F de xi? Lembre-se, o F de xi é o yi. E o que é o F barra de xi? É a combinação linear. A0 vezes G0 de xi mais, etc, a m
GM dxi, certo? Então, vamos substituir esses valores aqui. Como que fica esse negócio? Fica assim. Ok, pessoal? Nós queremos fazer com que isso aqui seja o menor possível. Ou seja, nós estamos querendo determinar um elemento, f barra, que é quem? É um polinômio. Aonde pertence esse polinômio? No espaço PM. Né? Que eu tenho, meu G0 é 1, o meu GM é o x elevado a m, né? Então, eu estou dentro desse espaço de polinômios aqui, o f barra. Eu quero determinar qual elemento desses aqui que minimiza essa quantia que está aqui, tá certo? Bom, temos algumas maneiras de fazê-lo. Uma das maneiras de fazê-lo seria a gente basicamente ver o seguinte, ó. Imagine, para essa quantia Q ser mínima, num ponto de mínimo, né, melhor dizendo, a gente observa que Q é alguma função, né? Q é a função de A0, de A1 até AM, que são as quantias que a gente está querendo determinar, certo? E você percebe que substituindo valores aqui, substituindo os valores que eu conheço já, que são os YIs, e que são os XIs que vão aqui, são tudo valor conhecido, certo? Isso foi dado pela tabela de valores. Quem é incógnita aqui são só os As que aparecem aqui. Essa expressão aqui é algum polinômio linear nos As. E isso tudo está elevado ao quadrado, então isso aqui é algum polinômio quadrático nos As. Vocês concordam comigo que é um polinômio quadrático tudo isso? Em m mais uma variáveis, né? A0, A1 até a n. Porque o resto é tudo número dado, conhecido. Ok? Bom, quando é que essa função aqui vai atingir o mínimo? Isso ocorre... Quando isso ocorre, né? Quando o mínimo ocorre, nós devemos ter o quê? Quando é que o mínimo de uma função de n variáveis, ela tem um mínimo, né? Você sabe que se as derivadas parciais daquela função, em relação aos vários a's que estão aqui, quando isso aqui for zero, né? Para 1 menor ou igual a i, menor ou igual... Não, é zero aqui, perdão. 0 menor ou igual que i, menor ou igual que m. Então, esse aqui seria um caminho para a gente acabar caindo no tal sistema linear, que é pegando essa função q e calculando as derivadas parciais dela em relação a cada uma das variáveis, a 0, a 1, a 2 até a n. Tá? A gente poderia perfeitamente fazer isso e eu recomendo que vocês façam para se convencer de que o que eu vou fazer em seguida dá certo, porque eu não vou seguir esse caminho, eu vou seguir outro, tá? Que vai resultar na mesma coisa, mas para você se convencer que por aqui também daria certo, considera o caso mais simples de todos, que é o caso em que você tem m, sei lá, igual a 1. Então, eu tenho duas funções só, G0 e G1. Tá? Só para ficar com pouca informação. E aí, calcula as derivadas parciais igual a zero, você vai cair no final dessas contas num sistema linear 2 por 2. Tá? E você vai ver que esse sistema linear 2 por 2, no qual você vai cair, ele vai ser um sistema possível e determinado porque os pontos xis que você escolheu são distintos. Ok? Bom, então eu não vou seguir esse caminho, apenas porque eu acho que já que nós temos álgebra linear, é mais conveniente eu usar a álgebra linear aqui. Ok? Por quê? A resposta que a álgebra linear vai nos dar aqui neste caso vai servir não apenas para este caso, mas vai servir para qualquer outro caso de mínimos quadrados também. Porque ela é uma ideia baseada em álgebra linear, mas ela também é geométrica, então tem uma intuição geométrica por trás que é interessante e nos ajuda a entender.
Tá bom, pessoal? Só assim, eu estou perguntando isso só para saber se nós estamos na mesma página, para saber se vocês estão conseguindo acompanhar, ok? E se tiver qualquer dúvida, podem me interromper. Beleza? Então, vai ficar como exercício para vocês seguirem essa linha de raciocínio a partir daqui de onde eu estou agora, para o caso m igual a 2. Tá? E se convencer que no final você vai cair no mesmo sistema que nós vamos cair por outros meios que eu vou começar a desenvolver agora. Tá? Bom, como nós estamos falando de m mais uma variáveis aqui, né, e você percebe que ao fazer a derivada aqui, essas derivadas parciais, quantas derivadas eu tenho? M mais uma derivadas parciais também. Eu vou cair em algum sistema linear aqui, com certeza, certo? É um sistema M mais 1 por M mais 1. Beleza? A dificuldade é mostrar que esse sistema é possível, determinado, né? E encontrar também uma forma conveniente de escrever esse sistema, porque, né, se eu guardar as equações da forma como eu estou escrevendo aqui, derivar essa coisa aqui, né, em relação ao AI, e escrever desse jeito que está aqui, na forma de somatória assim, vai ser bastante chato, né? Então, se eu tiver uma notação conveniente, que me ajude a expressar as ideias, essa tarefa vai ser muito mais fácil. E vocês podem seguir essa linha de raciocínio que eu estou recomendando vocês seguir, mas já usando a notação que eu vou introduzir agora. Tá? Então, nós vamos usar uma notação vetorial, que a gente também pode pensar como uma notação matricial. Basicamente, o que eu vou fazer, eu vou trabalhar com ênuplas, e eu vou pensar nas ênuplas ao mesmo tempo como matriz coluna ou como ênupla. Tanto faz. Isso não é problema, né? Todo mundo está de acordo? Tranquilo. Beleza. É uma questão até de gosto, né? Representar como ênupla ou como matriz, coluna. Bom, então aqui eu vou fazer a seguinte representação das informações na forma matricial. Eu vou criar aqui, então, uma matriz ou vetor. Vou começar a chamar de vetor. Eu vou criar um vetor y que vai conter os valores y0 até o yn. Certo? Lembrando que esses são os pontos que foram dados. Ó, y0 até yn, né? x0, y0 até xn, yn são os pontos da minha tabela. Tá? Então, com os valores da função, eu vou fazer esse vetor aqui. Então, meu vetor y representa os valores da função f. E eu vou criar um outro vetor que eu vou chamar de f barra, o mesmo nome da função f barra que eu quero encontrar. Tá? Mas eu sei que é ambíguo, né, eu usar f barra para indicar o polinômio, mas usar f barra para um vetor, mas a gente se acostuma a lidar com um pouco de ambiguidade na matemática, certo? Então eu vou chamar de f barra esse vetor aqui que contém, na verdade, os valores do polinômio calculados nos pontos x0, x1 até xn, certo? Ok. E eu vou pensar nessas coisas aqui como, então, como eu falei, como vetores no Rn mais 1, né? Eu tenho n mais 1 números aqui, significa nós estamos nesse espaço vetorial aqui, no Rn mais 1. Certo? Ok. Com essa notação matricial, a gente pode fazer a seguinte observação, ó. Substituindo os valores aqui, né? Quem é o f de x0, o f barra de x0, ó? Então, f barra de x0, ele seria A0 vezes 1, mais A1 vezes x0, mais A2 x0 ao quadrado, certo? Até AM x0 elevado a m, certo? Porque isso aqui seria o G0 de x0, isso aqui é o G1 de x0, né? E assim por diante, tá? Então, calcular o meu f barra em x0 é isso.
Obviamente, calcular o F barra no x1 seria fazer A0 vezes 1, mais A1 vezes x1, mais A2 x1 ao quadrado, e assim por diante, até AM x1 elevado a m. E assim sucessivamente. Mas agora, se você vier aqui, põe isto nessa posição do seu vetor. Põe isto nesta posição do seu vetor. Depois observa que esses números todos aqui que você pôs têm alguma estrutura em comum. Ele é o A0 vezes o 1, mais o A1 vezes o xi, mais o A2 vezes o xi ao quadrado, até o AM vezes xm ao quadrado. O que significa isso? Que eu posso expressar o F barra, que é este vetor aqui, eu posso expressar ele deste jeito aqui, ó. Então, aqui, como se fosse uma soma de matrizes, né, coluna, uma soma de ênuplas. Né? De fato, ó, A0 vezes 1, mais A1 vezes x0, mais, etc, até o AM vezes x0 elevado a m. O que é isso daqui? Ué, isso daqui é esse cara aqui, ó. Tá? Então, isso está me dando f barra de x0. Tá? Então, quer dizer, se eu olho para a primeira coordenada nos meus vetores, multiplicando as primeiras coordenadas por esses números aqui, isso vai me dar o f barra de x0. A segunda coordenada que está aqui, multiplicando por esses números, me dá o f barra de x1. Tá? Então, essa conta vetorial que está aqui, ainda me dá o f barra. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Ok. Ótimo. Bom, mas com isso, eu estou definindo aqui alguns outros vetores. Esse vetor coluna aqui, ou essa ênupla, eu vou chamar de U0. Essa daqui que contém os valores do x, eu vou chamar de U1, e assim sucessivamente. E essa daqui que contém as potências m, eu vou chamar de UM. Então, eu tenho quantos vetores aqui? O 0, o 1, o 2 até o m, eu tenho m mais 1 vetores, certo? Certo. Então, isso aqui é um jeito conveniente de eu expressar aquele vetor f barra. Ele é combinação linear desses vetores, o 0, o 1 até o m, onde no espaço vetorial Rn, n mais 1, certo? Porque eu tenho n mais 1 componentes aqui dentro, então eu estou no Rn mais 1. Beleza? Ok. Agora faz o seguinte. Considera essa matriz aqui, ó. Vejam, parece a matriz de Vandermonde. Na primeira linha, você põe 1, depois põe o x0 e vai pondo as potências do x0 até o xm. Então, aqui eu recolhi só as potências. Aqui, mesma coisa para o x1, né? Partindo da potência 0. Então, em cada linha dessa, eu pus as potências do xi, partindo da potência 0 até a potência m. Se você reparar bem, né? O que está sendo feito aqui, na verdade, é que eu peguei uma matriz A, onde essa primeira coluna aqui é o 0. Essa segunda coluna aqui é o U1. E essa última coluna aqui é o UM. Certo? Então, eu só catei os vetores que foram criados ali e coloquei eles numa matriz. Certo? Que a gente poderia representar assim, né? Com uma notação sugestiva, assim, ó. Pensando que essa é a matriz, onde cada coluna dessa matriz aqui é um desses vetores, o 0, 1 até o m. Tá? Então, qual que é o tamanho dessa matriz? Vamos ver. Essa matriz aqui tem quantas linhas? N mais 1. Ela tem n mais uma linhas. E quantas colunas ela tem? M mais 1. M mais 1. Tá? E aqui é importante lembrar que eu estou sempre supondo essa condição aqui de trás, né? Tudo isso que nós estamos fazendo, não podemos esquecer que eu estou supondo isto. O M é menor que o N, tá? Muito embora eu acho que menor ou igual ainda dá certo, tá? Não sei, pode ser que a gente vai chegar a essa conclusão, se dá certo ou não, nós já vamos saber. Ok? E eu peço desculpas por isso, porque eu já devia dar tudo pronto, né? Mas hoje, infelizmente, não vai ser possível.
Bom, mas até aqui tudo bem, né? Que eu posso fazer isso? Professor, só pode confirmar, tem M mais um coluna aí mesmo. M mais uma colunas, Ok. Porque você partiu do zero, ó. A primeira coluna é o zero. E a última coluna é o M. Ah, sim. Certo? Então é M Certo. mais uma colunas. Tranquilo? Muito bem. Agora, olha, note o seguinte, ó. Que se eu pegar essa minha matriz aqui, e multiplicar ela pelos A0, A1 até a M, faz a conta, ó. Dá isso vezes o A0, x0 vezes A1, etc. até o AM vezes x0 elevado a M. Né? Então, essa linha por essa matriz está me dando isso aqui, certo? Esta linha aqui por essa matriz está me dando essa segunda linha aqui, tá correto? Muito bem. Mas o que é isso, isso, isso? Isso aqui é o meu f barra de x0. Isso aqui é o meu f barra de x1. Certo? Então, essa conta que a gente está fazendo aqui, ela continua igual a esse A0 vezes o 1, mais o A1 vezes o 1, né? Tá? Lembrando que isso aqui é o 0, isso daqui é o 1, e aqui é o M. Né? Então, essa conta ainda está dando o quê? Está dando o A0, o 0, até a M, o M, que é o meu F barra. Então, eu encontrei um outro jeito ainda de escrever quem é o meu vetor F barra. Eu posso escrever ele como sendo o produto desta matriz aqui por este vetor aqui. Tá legal? Eu acho bacana isso, que dá para escrever assim. Tudo bem, professor. Tá? É particularmente interessante a gente escrever desse jeito, porque a gente consegue enxergar algumas coisas. Vejam só. Se os pontos que você me der são os n mais 1 pontos, se eles forem distintos, e eu pedi que eles fossem distintos, né? Então, eu consigo garantir que os m mais 1 vetores são linearmente independentes. Vamos tentar entender por que será que acontece isso. Olhando para essa matriz aqui, ó, tá? Ela não é uma matriz quadrada, ok? Mas se eu conseguir mostrar que as colunas dessa matriz são linearmente independentes, certo? As colunas dessa matriz são os U's, ó. Então, se eu puder mostrar que as colunas dessa matriz são linearmente independentes, significa os U's aqui são linearmente independentes, correto? Sim. Bom, mas eu mostrar que esta matriz tem m mais uma colunas linearmente independentes, significa mostrar que o posto dessa matriz é m mais 1. Tem aquele teorema lá daquela aula, lembra aquele teorema com 10 condições diferentes lá? Né? Se a matriz tem n colunas linearmente independentes, então o posto dela é n. E vale para linha e coluna. Quer dizer, se eu mostrar que as m mais uma colunas aqui são LI, significa que eu devo ter n linhas e m mais uma linhas LI também. Certo? E vice-versa, né? Correto? Certo. Sim, sim. Tá? Então, para eu mostrar que esses caras aqui são linearmente independentes, basta eu mostrar que o posto dessa matriz é igual a m mais 1. Para isso, basta eu mostrar que ela tem m mais uma linhas linearmente independentes. Mostrar que m mais uma linhas são LI. Se eu mostro que m mais uma linha são LI, então as m mais uma colunas também são. Tá certo? Que o posto vale para linha e para coluna também. O mesmo valor, né? A gente sabe disso da álgebra linear. Que só por si é um resultado fantástico, né? Porque você para pensar, poxa, se a minha matriz tem então aquele número de colunas linearmente independentes, então ela tem que ter o número de linhas, mesmo número de linhas
linearmente independentes, né? Você troca linha por coluna e tem que continuar encontrando aquela quantidade de linhas LI. É um negócio assim, parece misterioso, né? Como isso é possível? Bom, isso é possível porque lá na álgebra linear foi feito o trabalho, né, de mostrar que isso é verdade. Tá bom? E não é fácil, não é um teorema trivial de ser mostrado, né, mas é verdade. E a gente vai usar aqui, porque é muito bom, né? Tá? Bom, mas agora vejam só. A tarefa de mostrar que tem as M mais uma linhas linearmente independentes é muito fácil. Porque eu sei que o M é menor que o N, certo? Então faz o seguinte, vem aqui, ó, e tira um pedaço da matriz assim. Tá? Você vai pegar aqui um pedaço M mais 1, tá? Por M mais 1. No cantinho de cima aqui. Certo? Eu vou tirar um bloquinho aqui de cima desse canto da matriz, que é de tamanho M mais 1 por M mais 1. Na verdade, eu vou pegar tudo isso aqui, né? Vou tirar esse pedaço aqui da minha matriz, ó. Não é assim que eu estava fazendo, mas é assim. Pega as M mais uma primeiras linhas dessa matriz aqui. Tudo bem? Que matriz é essa? Seria essa matriz a linha aqui, ó. Tá? Vocês podem ver que eu peguei as M mais uma primeiras linhas só. O que é possível porque eu estou supondo que o M é menor que o N, né? Ou seja, eu tenho mais linhas aqui, eu tenho mais linhas do que colunas, ou pelo menos tantas linhas quanto eu tenho colunas, se for menor ou igual. Por isso que eu acho que menor ou igual ainda dá certo. Tá? Então eu posso fazer isso. Mas ao fazer isso, notem, eu caio numa matriz de Vandermonde, né? Certo? Essa matriz agora é uma matriz de Vandermonde. E qual é o determinante de uma matriz de Vandermonde? O determinante da matriz de Vandermonde ele é obtido quando a gente faz todas as diferenças possíveis. x0 menos x1, depois x0 menos x2, depois x0 menos xn, depois x1 menos x2, x1 menos x3, até x1 menos xn. Faz todas essas diferenças que você puder fazer, depois multiplica tudo. Certo? Ou seja, dá essa quantia que está aqui. O produto para i menor que j do xi menos o xj. Certo? Então, isso cobre todas as possíveis diferenças que você possa fazer nas linhas aqui. Certo? E demonstra-se lá na álgebra linear que esse é o determinante dessa matriz aqui. Mas você me disse que os pontos x e xj, né, os pontos são distintos. Quer dizer, essas quantias aqui que você está multiplicando são todas diferentes de zero. Então, esse determinante aqui tem que ser diferente de zero. Então, essa matriz que você me deu, ela é uma matriz não singular. Bom, se ela é uma matriz não singular, significa suas linhas e as suas colunas também são LI, certo? Quer dizer, essa matriz aqui tem posto, o posto dela é M mais 1. Concordam, pessoal? Sim. Muito bem. Mas agora vejam só, você tem uma matriz que tem posto M mais 1, que é essa matriz aqui, e ela está assentando dentro de uma outra matriz um pouquinho maior. Tá? Onde eu aumentei só as linhas aqui. Essas primeiras M mais uma linhas aqui são linearmente independentes, certo? Eu acrescentando mais linhas, eu não consigo aumentar mais linhas linearmente independentes. Por quê? Porque eu já sei que nessa matriz aqui, o número de linhas é M mais 1 é LI e o número de colunas também. Então, se você for aumentando aqui o número de linhas, aumenta o número de linhas, o posto dessa matriz não pode aumentar. Não tem como. Porque se eu tivesse mais linhas LIs aqui, né, por aquele teorema que me diz a quantidade de linhas LIs e de colunas LIs tem que ser a mesma, eu teria que ter essa mesma quantidade de colunas LI aqui. Mas eu só tenho M mais uma colunas aqui, eu não tenho mais que isso. Então, se você for aumentando a matriz por baixo, o posto não muda, ele continua igual. Tá? Então, com isso,
eu sei que o posto da própria matriz A, o posto dessa própria matriz A que está aqui, também é M mais 1. Ou seja, ela tem M mais 1 colunas linearmente independentes. Mas isso é o que a gente queria provar. Tá certo? Então, ficou provado que se você me der pontos distintos, essas funções, esses vetores, o 0, o 1 até o m que você construiu, eles necessariamente vão ser LI. Tranquilo, gente? Beleza. Tudo bem, professor. Bom, então agora pensa o seguinte. Pensa que você tem agora esses vetores linearmente independentes. Onde é que eles moram? Eles moram no espaço vetorial Rn mais 1, certo? Esses vetores aqui, eles geram algum subespaço, vamos chamar de V, esse subespaço. Eles geram um subespaço do Rn mais 1. Certo? Você me deu vetores, eu posso gerar um espaço com isso, certo? No caso aqui, como são todos vetores de Rn mais 1, se eu fizer a combinação linear desses vetores, eu gero algum subespaço do Rn mais 1, que eu vou chamar de V. Beleza? Mas agora eu sei que esses vetores são linearmente independentes. Então, esse subespaço que vai ser gerado, qual a dimensão dele? Tem que ser dimensão m mais 1. Tá? Ou seja, esses vetores vão ser base dentro desse espaço V que você gerou. Que essa é a definição de base, né? Base é um conjunto de vetores que gera aquele espaço e LI. Então, olha, esses vetores geram esse espaço, eles são LI, então eles são base para esse espaço aqui. Mas se eles são base para esse espaço, qual é a dimensão desse espaço? M mais 1. E aqui eu estou supondo M mais 1 é estritamente menor do que o N mais 1, porque eu estou supondo M menor que N. Então, eu estou dentro de um subespaço próprio do Rn mais 1. Tá? Muito embora, eu acho que eu posso trocar por menor ou igual ainda aqui. Não sei, vamos continuar. Por enquanto, se eu puser menor ou igual, não vai nada quebra. Tá? Tudo continua funcionando beleza. Mas vamos continuar. Ok. Bom, agora voltando lá para o início. Eu tenho um vetor y nesse Rn mais 1 e eu tenho o meu vetor f contido pertencente a esse subespaço V, também de Rn mais 1. Então, isso aqui está no Rn mais 1, o meu f também está no Rn mais 1, tudo isso está dentro do Rn mais 1. E o que a gente quer mesmo? Queremos encontrar quem são os valores de A0, A1 até a m, né? Tal que a distância entre esse vetor e esse vetor seja a menor possível. É isso? Esse era o problema original, tá certo? Sim, sim. Como O que eu acho Y representa a função dos pontos. Né? Como que eu acho coeficientes para que esse vetor seja próximo deste? Certo? Ou seja, queremos que o quadrado da distância entre o Fy e f barra seja mínima. Ok, quando é que isso acontece? Então, aqui a gente vai usar um negócio muito legal da álgebra linear. Vamos fazer uma figura para a gente enxergar, porque vai ser mais fácil de enxergar pela figura. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho meu subespaço V, que é esse subespaço aqui. Tá? Que eu posso imaginar como sendo um hiperplano contendo a origem. Aqui tudo isso dentro, né? Tudo isso daqui está em Rn mais 1. Então, eu estou dentro do espaço Rn mais 1, certo? Então, eu tenho aqui o meu vetor y dentro do espaço Rn mais 1 e eu quero encontrar um f dentro desse espaço V, o que equivale a encontrar valores para o A0, para o A1, etc., até o AM, tal que a distância entre esse vetor e esse vetor seja mínima, mas essa distância é esse vetor aqui, ó. Certo? Faz um esforço de imaginação aí. Pega esse ponto aqui, ó,
e começa a andar com ele, aqui por esse plano. Vai indo mais longe aqui da onde ele está no momento. O que começa a acontecer com esse aqui de cima? Ele começa a ficar desse jeito aqui, né? É intuitivo que ele está ficando maior. Concordam? Sim. Sim. Então, quando que esse vetor aqui é o menor possível, ele é menor possível exatamente quando este cara aqui de baixo for a projeção ortogonal. A gente pode mostrar isso rigorosamente, com um argumento rigoroso, tá? Mas eu prefiro ficar aqui com o argumento intuitivo, porque ele é bem evidente, né? Vocês concordam comigo, gente? Sim, eu concordo. Sim. Tá? Eu estou usando um argumento intuitivo, que recorre aqui a uma geometria e uma coisa visual, mas a gente pode demonstrar ele rigorosamente, se for desejado. Aliás, não só pode, como isso é demonstrado no curso de álgebra linear. Por isso que eu não vou demonstrar aqui. Tá? A demonstração desse fato é feita lá. Que é esse vetor aqui, que vem nessa direção, que é a diferença, ele é o menor possível exatamente quando esse cara aqui de baixo é a projeção ortogonal. Ok? Então eu vou usar esse fato lá da álgebra linear. Bom, então tudo que eu preciso fazer para achar quem são os coeficientes A0 até o AM é saber quem é essa projeção ortogonal aqui. Uma vez mais, lá na álgebra linear isso já foi calculado. Tá? E eu preciso dizer também o seguinte, em relação a que produto interno que eu quero calcular esse comprimento aqui. Vejam, aqui eu estou em outro espaço agora, eu estou num espaço Rn mais 1, eu não estou no espaço de polinômios mais, certo? Quando eu criei esses vetores y e f e transformei tudo em vetor, eu agora estou dentro do espaço Rn mais 1. E para eu calcular essa projeção ortogonal aqui, eu vou usar o produto interno euclidiano usual do Rn. Tá? Que é o que eu vou usar para medir distância agora, é o produto interno usual. Então eu vou denotar ele ainda dessa forma. Tá? Vou usar essa notação para esse produto interno euclidiano usual do Rn. Mas tome cuidado que isso aqui não é o mesmo produto interno de antes, aquele com que eu comecei. Tá bom? Aquele produto interno era para polinômios. Esse daqui não, esse é para Rn. É Rn mais 1. Tá? E ele vai servir para eu calcular essa projeção ortogonal aqui. Ok? Então, a gente sabe da álgebra linear que os coeficientes deste cara aqui, desse vetor que é a projeção ortogonal, ele é a solução deste sistema linear aqui. Você vai pegar o produto euclidiano usual e vai fazer produto interno do 0 com o 0, depois o 1 com o 0, etc. Tá, então, nessa primeira linha, você põe produto interno de todos os vetores u's com o 0, sempre o 0, mas você vai pegando o 0, o 1 até o m. Na segunda linha, também, o 0, o 1 até o m. Mas agora pega produto interno com o 1, sempre com o 1. Tá? Então, eu crio essa matriz dessa forma, calculando todos esses produtos internos. Põe os coeficientes aqui na matriz, multiplicando a matriz, essa matriz aqui. E isso tem que dar essa coisa que está do lado de cá, que é o 0y, produto interno do 0 com y, do 1 com y, do m com y. Eu não estou provando isso daqui, tá bom? Assim como a Neide faz no livro, ela só menciona isto. Mas a justificativa de por que isso aqui calcula projeção ortogonal, isso está lá no curso de álgebra linear. Tá? Então, se eu quero calcular a projeção ortogonal, eu tenho que calcular a solução deste sistema linear que está aqui. Tá? Quer dizer, você escreve as equações da projeção ortogonal, você resolve as equações da projeção ortogonal e você vai cair nesse sistema aqui, quando você resolve essas equações da projeção ortogonal. Tá? Eu tenho certeza que o professor de álgebra linear fez isso daí lá no curso de vocês. Mas se ele não fez, eu sugiro para vocês fazerem o seguinte: pega o livro de álgebra linear de vocês e procure
o método dos mínimos quadrados lá no livro de vocês. Porque isso é discutido nos bons livros de álgebra linear também. Tá? Então, lá no livro de álgebra linear deve estar toda a modelagem na qual ele conclui que este sistema é o que você vai obter se você quer calcular a projeção ortogonal. Ok? Bom, ocorre que esse exato sistema linear que está aqui é o mesmo sistema que você vai obter se você pegar aquela função Q, calcular as derivadas parciais em relação ao A0, A1 até o AM e igualar a zero. Se você calcula aquelas derivadas igual a zero e desenvolve as equações, você cai exatamente neste mesmo sistema linear aqui. Como você vai se convencer disso? Você vai fazer o caso M igual a 1, no qual esse sistema vai ser 2 por 2. Tá certo? Você vai ver que você cai exatamente nesse mesmo sistema, só que 2 por 2. Tá legal? Então, essa solução que a álgebra linear nos está dando, ela coincide com essa outra que eu propus para vocês. Tá? Agora, o que é relevante desse sistema linear que calcula essa projeção ortogonal? Né? É eu poder resolver esse sistema. E por que eu posso resolver esse sistema? Porque os vetores, o 0 até o m, são linearmente independentes. Tá? Então, já que esses vetores são LI, essa matriz aqui necessariamente é uma matriz não singular. Ok? E ela é uma matriz M por M. É M mais 1 por M mais 1, perdão. Né? Essa aqui é uma matriz M mais 1 por M mais 1. Certo? E ela é não singular quando os vetores o 0 até o M são LI. E eu já sei que o 0 e o LM são LI porque foi provado antes, eles são LI porque os pontos são distintos. Então, se os pontos forem distintos, esses caras são LI, e eles sendo LI, essa matriz aqui também é não singular. Ok? Não é difícil provar que ele sendo LI, essa matriz tem que ser não singular. Essencialmente porque se você perguntar quais são as coordenadas do vetor U0 na base, U0, U2 até o M, você vai ter que calcular os produtos que estão aqui. Essencialmente é isso que você vai ter que fazer. Tá? E aí você vai ver que isso é possível sem somente ser esses vetores são LI. Tá? Beleza. Então, toda essa ginástica que a gente fez foi para cairmos, trocar o problema original, que eu vou voltar. Qual é o problema original? Lá no comecinho. Certo? O problema original é eu quero encontrar quem é a F barra que minimiza essa medida Q. Certo? E quem que é essa Q? É essa soma de quadrados aqui. Que é o quadrado da distância. Notem que quando você substitui tudo aqui, desenvolve essa conta, você pode trocar esse produto de polinômios pelo euclidiano. Tá? Aqui surge o produto euclidiano quando você desenvolve e escreve a notação matricial. Vocês vão enxergar isso fazendo o caso m igual a 1. Vocês vão ver que surge o produto interno euclidiano daqui. Tá? Então, eu quero achar quem são os valores de A0 até a M que tornam mínima essa medida. Então, da álgebra linear, eu sei que isso vai acontecer quando esta projeção, quando esse vetor aqui for a projeção ortogonal do y, que, por sua vez, é dado pela solução deste sistema linear aqui, que existe sempre que os meus vetores do 0 até o m forem LI. Ok, pessoal? Ok, professor. Tá. Vamos ver um exemplo disso, então. Vamos considerar o seguinte caso, né? Só o caso em que o m é igual a... É o caso m igual a 1 que eu vou fazer aqui, que vai dar G0, G1, G2. Certo? Isso. Caso m igual a 1, são três funções, G0, G1, G2, então elas vão ser 1x e x quadrado, é isso? E vamos pegar a função tabelada. A minha função é essa daqui.
tá? Dada por esses valores na tabela. Então, eu conheço o valor de x0, isso aqui seria o x0, isso aqui seria o x1, isso aqui o x2, isso aqui o x3. Esse aqui é o y0, y1, y2, y3, que é 2 mais 1 igual a m mais 1, certo? Então, meu m aqui é 2. Beleza? Perdão, aqui é o n. n é 2. Tá? Porque n é o número, n mais 1 é o número de pontos. Tá? Aqui também coincide, é isso? Meu n é 2 e o meu m é 1, isso. Então, eu estou nas condições certas, né? Ó, daqui eu sei que o m é igual a 1, e daqui da tabela eu sei que o n é igual a 2, e 1 é menor que 2, ao contrário. É igual a 1, que é menor que 2, que é igual a n, certo? Então, eu estou nas condições que são pedidas. Mas, de novo, eu acho que pode pegar n e m iguais, que ainda dá certo. Eu acredito que a Neide faz isso no livro, pede menor, porque eu estou vendo que ela pede menor, estritamente menor. Apenas para que esses cálculos fiquem distintos, completamente distintos daqueles de interpolação polinomial. Porque se a gente fizer m igual a n, se a gente fizer isso e perguntar qual é o polinômio que melhor aproxima os dados, vai ser o polinômio interpolador. Tá? Então, tudo isso, todos esses cálculos que nós fizemos até aqui, se você puser m igual a n, esse sistema continua sendo possível e determinado, mas o que vai sair dele são os coeficientes do polinômio interpolador. Certo? Isso acho que está mais ou menos óbvio. Mas se não tiver, façam as contas e verifiquem que isso realmente dá certo. Tá bom? Então, os mínimos quadrados só fica mesmo interessante quando você tem isto. Tá? Mais pontos, eu tenho mais pontos do que funções. Certo? Com as quais trabalhar. Funções eu me refiro a estas, né? Tá? Ok. Então, vamos escrever os vetores todos, né? Como que é o meu y? É só pegar esses valores aqui, na segunda linha da tabela, né? E pôr aqui no vetor, certo? Que é a matriz coluna. Quem é o U0? Bom, o 0 é todo mundo 1. Quem é o 1? É eu pegar essa função aqui e calcular nesses valores aqui, certo? Então, para essa função, os números já são esses aqui, menos 1, 0, 1 e 3. Então, é só pôr aqui, menos 1, 0, 1 e 3. E depois o vetor U2, que é quem? É eu pegar essa função e calcular nesses números aqui. Então, eu calcular menos 1 ao quadrado, que dá 1, 0 ao quadrado, que dá 0, 1 ao quadrado, que dá 1, e 3 ao quadrado, que dá 9. Tá? Então, y é isso, o 0, o 1 e o 2 são esses. Os pontos aqui são distintos, então eu já sei que esses vetores são LI. Tudo bem? Agora vamos montar o nosso sistema. Como é que eu vou montar o sistema? Eu vou ter que calcular todas essas quantias aqui, né? Ó. Produto interno de o 0 com o 0, o 1 com o 0 e tudo mais. Tem que calcular isso. E, na verdade, eu posso usar o fato de que o produto interno de UJ, o I com o J, é sempre igual ao produto interno de UJ com o I, certo? Porque, afinal de contas, isto é um produto interno. Então, o que vai acontecer sempre com essa matriz? Ela sempre vai ser simétrica. Sendo uma matriz simétrica, eu só preciso calcular metade dela, né, a diagonal dela para cima. E só copiar os valores, os outros valores embaixo, certo? Então, na verdade, eu só tenho que calcular um pouco mais da metade dessa matriz. Beleza? A outra metade eu já é só copiar. Esse valor e esse são iguais, então só copia. Tá? Então, vejamos. Calcula o produto interno de U0 com U0. O que é isso? É o produto interno desse cara aqui com ele mesmo no produto euclidiano, né? Na norma euclidiana.
Então, vai dar 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é 4. Beleza. Depois eu tenho que calcular o produto desse com este. Como que é isso? É isso vezes isto, mais isso vezes isto, mais isto vezes isto, mais isso vezes isto. Que é o que está escrito aqui, ó. Certo? Os uns do primeiro vetor e os dados do outro vetor. Epa, tem alguma coisa errada aqui. Aqui está errado. Está errado. Aqui seria o menos 1 e aqui seria o 0. Né? Que esse vezes esse, dando esse termo aqui. Esse vezes esse, dando esse termo aqui. Esse vezes esse dá este termo, e este vezes este dá esse termo aqui. Tá? Então, daqui vai dar menos 1, daqui vai dar 0, daqui vai dar 1 e daqui vai dar 3. Esse e esse, então, cancela, esse deu 0 mesmo. Resultado, 3. Tá? E eu já sei que isso é o produto interno do 0 com o 1, então também é o produto interno de o 1 com o 0. Troco os dois aqui embaixo, continua igual. Certo? Então, com isso eu já calculei esses dois elementos aqui. Esse, 3, né? Esse eu já calculei. E é só continuar essa conta. Ela é um pouco enfadonha, então eu não vou pôr todas as contas aqui, tá? Mas vocês pegaram a ideia. Tá? Então, como que fica a matriz A, que vai ser todos os produtos internos que eu tenho que fazer aí? O 0 com todo mundo, depois o 1 com todo mundo, depois o 2 com todo mundo. Então, esse número, como a gente viu, dá 4, esse aqui dá 3, e esse dá 3 também. Se vocês calcularem, vocês vão ver que esse dá 11, então aqui é 11 também. Calculando, esse do meio também deu 11. Depois, calculando esse daqui, deu 27. Então, esse aqui também é 27. E, por fim, esse daqui deu 83. Tá? Como é que eu calculei, por exemplo, esse 83? É o produto interno desse com esse mesmo, quer dizer, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 9 ao quadrado. Né? 9 vezes 9, 81, mais 2, 83. Tá? Por isso que deu 83 aqui. Certo? Então, essa é a matriz do meu sistema, tá? Eu tenho que fazer todos os produtos internos para ela dar certo. Beleza. E eu já sei de antemão que esta matriz que está aqui, ela é não singular. Tá certo? Isso vem lá de trás, então, porque os pontos são distintos, os U's são LI, então essa matriz aqui é não singular. Tá? Muito bem. Então, eu estou montando esse sistema. Eu estou chamando aqui, né, por uma questão de conveniência, eu estou chamando isso aqui de A agora, e isso daqui de B agora. Tá? Só para discutir a solução do sistema linear. Não é o mesmo A de antes, não é o mesmo A de antes, não é o mesmo B de antes. Eu estou chamando de A de novo só para discutir sistema linear. É o sistema AX, certo? Vou chamar de X isso daqui. Apenas para a gente poder discutir sistema. Tá? Então, isso aqui vai dar um sistema linear AX igual a B. Qual que é esse sistema? Bom, é o sistema em que a matriz A é essa, e a matriz B, como é que ela foi calculada? Com o produto interno do 0 com o Y, o 1 com o Y e o 2 com o Y. Tá? Ou seja, produto interno disso com isso, então vai dar isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso. Tá? Isso é o produto interno desse com esse. Fazendo a conta, vai dar isso aqui. Tá? Aí faz esse com esse agora. Vai dar esse número aqui. E, por fim, o produto interno desse e desse deu esse número aqui. Tá? Então, agora eu tenho um sistema linear, AX igual a B, em que a matriz A é essa e a matriz B é essa. Tá? Então, nesse momento, eu recaio no problema de resolver o sistema. Agora eu tenho que resolver mesmo. Tá, como que a gente vai resolver? Sei lá, de qualquer jeito que você quiser, desde que você ache uma boa solução, certo? Vamos resolver por PLU. E eu vou usar 4 algarismos significativos corretos aqui. Tá? Então, por PLU, eu preciso pegar essa matriz que está aqui e achar a decomposição PLU dela. Já estou dando a resposta aqui, mas vocês já sabem como faz isso.
Tá? Eu aplico a eliminação gaussiana com pivotamento parcial, né? Se eu aplicar a eliminação gaussiana com pivotamento parcial, eu chego nessas três matrizes aqui, matriz P, matriz L e matriz U. Então, a P é uma matriz de permutação, e a gente pode ver que essa daqui teve mais trocas de linhas do que uma só, né? Porque, olha, a primeira linha veio parar aqui, a última linha veio parar aqui e a segunda veio parar aqui, né? Quer dizer, a linha 1 foi na linha 3, a linha 3 foi na linha 2 e a linha 2 foi na linha 1. É uma permutação cíclica, tá? Isso aqui é uma permutação par. Só a título de curiosidade, se é uma permutação par, o determinante dessa matriz é igual a 1. Certo? Calcule para você se certificar disso. Muito bem. Agora eu tenho os fatores P, L e U. Como é que eu resolvo? Eu vou primeiro calcular P transposto vezes a B, certo? Então, P transposto vezes o meu B. Como eu fiz ontem. Tá? Então, quando eu calculo a P transposto vezes o vetor B, eu tenho que transpor e fazer a conta, né? Para chegar na resposta certa. Tá? Mas você vê que o que ele vai fazer, ele vai permutar esses valores aqui. Vejamos o que ele fez. Eu acho que esse aqui foi parar aqui em cima, esse veio para cá e esse veio para cá, é isso? É exatamente o que aconteceu. Tá? Então, houve uma permutação cíclica dos elementos em B, como era esperado. Beleza. Agora, eu vou considerar o sistema LY igual a P transposto B para eu achar o Y. Então, dá este sistema aqui, certo? Que é um sistema triangular inferior. Então, eu vou aplicar aqui a substituição direta para eu achar quem é a solução. Então, daqui eu tiro que o Y1 é igual a esse valor, 26,58. Da segunda linha, eu tiro o quê? 0,3636 vezes o Y1 mais o Y2 tem que dar esse valor aqui. Ou seja, o Y2 é esse valor menos 0,3636 vezes o Y1. Fazendo as contas, dá esse valor aqui, menos 3,834. E, para eu achar o Y3, é isso aqui vezes Y1, isso aqui vezes o Y2, isso aqui vezes o Y3, igual a isso. Então, daqui eu tiro o Y3, certo? Que deu esse valor. Ótimo. Então, agora eu achei Y1, Y2 e Y3. Beleza. Por último, eu vou considerar o sistema UX igual a Y. Então, a matriz U é esta, certo? Triangular superior. Quem são os elementos no X? São os números A0, A1 e A2 que eu quero encontrar. E aqui são os valores de Y. Y1, o Y2 e o Y3. Agora eu resolvo esse sistema como? Aqui eu vou aplicar a substituição reversa. Tá? Então eu vou tirar dessa última linha aqui, ó, eu vou tirar aqui o A2 é igual a este valor dividido por este valor aqui. Certo? Que está dando isto. Depois vou substituir na linha de cima para achar o A1. Depois eu substituo esses dois na equação aqui de cima para tirar o A0. Tá? Então, eu estou omitindo os passos aqui porque vocês já entenderam. Então, o A1 está dando esse valor e o A2 está dando o A0 está dando esse valor. Então, o que é isso daqui? Achei a solução do sistema linear, né? Achei a solução deste sistema aqui. Tá? Perdão. Justamente, é esse sistema aqui, né? Que envolve essas duas matrizes. Mas o que eu encontrei? Eu encontrei o A0, A1 e o A2. Mas eles eram os coeficientes que eu buscava. Eles são os coeficientes da minha F barra. Então, o que significa esses valores aqui? O que significa que a minha F barra é isso aqui, certo? Ó. F barra é o A0, que é isso aqui, mais o A1 vezes o G1, que é sempre igual a X, mais o A2 vezes o G2, que é sempre X ao quadrado aqui. Certo? Então, eu encontrei a minha F barra. A F barra que torna mínimo aquela
aquele valor Q que eu quero minimizar, certo? Que, por sinal, recebe um nome. Eu não dei o nome para ele, tá? Mas voltando lá atrás, isso aqui recebe um nome. Onde é que está o Q? Faz sentido chamar isso aqui o quadrado da distância. Faz sentido chamar isso daqui de erro quadrático. Então, ela minimiza o erro quadrático. Também chamado de resíduo quadrático. Tá? Mas vocês entendem o que ele é. Certo? Então, resolvendo esse sistema, a gente encontrou qual é a função f que minimiza aquela quantia. Então, é a função mais próxima com os critérios. Com os critérios que você me deu. Né, que são as funções 1x². E com o produto interno dado daquela forma, qual é a função que mais aproxima, né, qual é o polinômio, então, que mais vai aproximar os dados da tabela? Esse que nós acabamos de calcular. Tá? Isso é garantido porque nós calculamos para que aquele erro quadrático fosse mínimo. Okay? Então, ele deu isso. Tá, vamos ter uma noção de quão próximo isso é do correto? Eu desenhei um gráfico aqui, para a gente enxergar melhor. Então, vejam. Nesse gráfico aqui, o que está plotado em azul é a função f de x que eu usei para calcular aquela tabela. Tá? E em verde é o f barra. A gente pode ver que parece estar relativamente próximo, certo? Inclusive até cruza com esse gráfico, né? Os gráficos se cruzam em alguns momentos. Muito embora não seja obrigatório isso, tá? Porque eu não pedi isso, eu não pedi que os gráficos cruzem. Eu só disse que tem que aproximar da melhor forma possível, certo? Então, se você me disser qual é o polinômio de grau 2, certo? Está aqui o polinômio de grau 2. Qual é o polinômio de grau 2 que melhor aproxima essa tabela, essa função tabelada com 4 pontos, certo? Polinômio de grau 2 que melhor aproxima a tabela com 4 pontos. É esse que nós encontramos. Certo? E vocês veem que é distinto esse problema da interpolação polinomial, né? Que na interpolação polinomial eu ia ter que... Eu tenho 4 pontos aqui. Então, o que eu teria que fazer? Se eu quero usar os 4 pontos, eu tenho que usar um polinômio interpolador de grau 3, certo? Então, eu posso interpolar essa tabela por um polinômio de grau 3. Tá? Ou jogar algum desses pontos fora. Por exemplo, sei lá, jogo esse valor aqui fora e fico com 3 pontos. Aí eu interpolo com um polinômio de grau 2. Mas nada disso vai estar garantindo para mim que eu estou resolvendo o problema da melhor forma possível. Né? Aqui eu tenho essa garantia de estar resolvendo o problema da melhor forma possível porque eu resolvi um sistema linear. Eu caio num sistema linear que tem solução única. Esse é o ponto. O sistema tem uma única solução, então só tem um valor ótimo. E é esse que nós calculamos aqui. Certo, gente? Professor, uma dúvida. Esse método dos mínimos quadrados, ele sempre vai gerar um polinômio também? Não. Não, por quê? Vamos voltar lá para trás. Porque teve um momento que o professor, tipo, parece que pegou arbitrariamente as funções, aí eu queria... Eu falei, vamos escolher, entendeu? Vejam, aqui, ó, quando eu disse o que é o método dos mínimos quadrados, eu disse que isso aqui são dadas. Ó, dadas. Então, você me dá do jeito que você quiser. G0 até GM pode ser qualquer coisa. Você vai me dar essa coisa. Que para você é razoável, entendeu? Entendi. Então, dependendo de como for a F, às vezes você pega umas funções totalmente diferentes e vai ser mais úteis, né, naquele caso. Isso, quer dizer, dependendo de que é essa F, talvez escolher polinômios não seja a melhor estratégia. Talvez escolher outros tipos de função funcione melhor aqui.
E o que a gente costuma fazer na prática? Quando a gente não sabe direito quais são as funções que a gente escolhe aqui, que vão dar o melhor resultado, se a gente não sabe a priori, a gente põe primeiro polinômios e faz o ajuste. E vê o valor que eu obtive aqui, ó, para o meu Q. Porque depois que eu fizer o ajuste, eu sei quem é F, eu sei quem é F barra, certo? E aí eu sei calcular esse valor aqui. É só calcular esse produto interno. Tá? Note que isso aqui seria o y menos o f barra vezes o y menos o f barra aqui. Tá? Naquela notação vetorial. O f que aparece aqui é o próprio y. Tá? E quando eu já fiz o ajuste, eu já sei quem é o f barra, então eu já tenho o vetor f barra, tenho o vetor y, eu posso fazer esse produto interno e calcular o valor do Q. Isso vai me dar um número. Esse número está medindo o quê? Quão bom ficou meu ajuste, né? Certo? Sim, sim. Beleza. Agora vem aqui, então, e troca as funções. Põe outras funções de outro tipo. Põe, sei lá, exponenciais, logaritmos, inventa qualquer coisa aqui. E repete o seu ajuste. O que vai acontecer no final? Você vai achar outro valor para quê? Certo? Entendi. Qual dos dois ajustou melhor o seu modelo? Né? Qual dos dois ajustou melhor a sua função, nesse caso? Aquele que resultar no menor Q, certo? Sim. Beleza? Legal. Então, isso aqui dá para ser feito, muito mais geral do que nós estamos fazendo aqui, e a gente teria tempo de fazê-lo, né, dessa forma mais geral possível, se isso estivesse previsto no programa. Como não está previsto no programa, a gente só pode ver dessa forma, um pouco arbitrária, né, porque eu escolhi aqui trabalhar com polinômios e fazer só aproximação polinomial. A gente poderia chamar isso daqui também de ajuste. Isso recebe também nome de ajuste polinomial. Tá? A título de conhecimento para vocês, na estatística, o caso particular em que o m aqui é igual a 1, significa que eu estou pegando 0, G0 até x0 até x1 só, certo? Então, eu estou pensando que o f é um polinômio linear, né? Quer dizer, o gráfico desse polinômio é uma reta. E eu quero saber qual é a reta que passa mais perto dos pontos que você me deu. Certo? Então, é o caso mais simples possível do mínimos quadrados, é ajustar por uma reta. E lá na estatística, esse caso de ajustar por uma reta recebe um nome especial, ele é chamado de regressão linear. Quando vocês ouvirem esse nome, fica preocupado, ixi, o que será que é isso, né? O que será que é regressão linear? É os mínimos quadrados, caso linear, exatamente. E só, ok? É só isso. Não tem nada demais. É exatamente isso que eu falei. Beleza? Eles só dão esse nome aí porque, sei lá. Né? É estatística, então eles gostam de dar nomes que faz sentido para estatístico. Tá bom? Professor, Sim? deixa eu ver se eu entendi. Quando o professor falou da interpolação polinomial lá, que a gente tinha 4 pontos, né? Se a gente fosse usar todos, a gente encontraria um polinômio de grau 3, né? Isso, porque se eu tenho 4 pontos aqui, eu posso usar um polinômio de grau 3. Esse polinômio de grau 3 vai usar todos os pontos da minha tabela. Certo, mas aí, por exemplo, se eu optasse, então, por fazer, usando essa tabela aí, o método dos mínimos quadrados, aí eu teria uma solução mais precisa porque eu resolvi um sistema, é isso? Não, você vai ter exatamente a mesma. Por quê? Vamos imaginar. Então, se eu tivesse posto um G3 aqui igual a x à terceira, certo? Certo. E feito todas essas contas que seguem, pondo mais esse cara aqui. Então, eu vou ter que achar a 0, a 1, a 2 e a 3. Certo? Sim. Esses são coeficientes de um polinômio de grau 3. E você determinou a 0, a 1, a 2, a 3 para que esse polinômio minimize aquela quantia Q, certo?
Certo. É que no caso aí a gente está indo só até o x², né? Agora Sim. que eu entendi. Mas eu quero que você pense o seguinte agora. Se você pegar o polinômio interpolador e você puser ele aqui, o que vai acontecer com esse Q? Deixa eu pensar. Se ele for um polinômio interpolador dos pontos x0, x1 até xn, se eu puser ele aqui e aqui e calcular Q, o que vai dar? Olha só o que dá isso daqui, ó. Vai ser o f de xi menos o f barra de xi. O que dá cada número desse aqui, se o f é o interpolador? Tem que dar 0. Dá 0. Cada número desse dá 0. Aham. Então você está somando 0. Sim. Então Q é 0. Então quer dizer que a solução desse problema, se o m e o n são iguais, certo? E eu estou trabalhando com os g são polinômios, né? E o m e o n são iguais. Quando eu resolver os mínimos quadrados, eu vou estar calculando o polinômio interpolador outra vez. Certo. Tá? Então, quando é que os mínimos quadrados vai fazer alguma diferença, então? Ou quando é que vai fazer sentido eu usar os mínimos quadrados? Quando m for menor que n. Quer dizer, o número de funções que você me deu é menor que o número de pontos. Uhum. Certo? Entendi, certo. Nesse caso, faz sentido eu usar mínimos quadrados para encontrar a melhor solução possível. Tá claro? Tá sim, professor. Obrigado. Imagina, não tem de que, essa é uma boa pergunta. Né? Você vê que interessante, a gente raciocinando, a gente conclui, né? A gente consegue tirar umas conclusões interessantes sobre isso aqui. Tá? Que é um jeito totalmente de fazer, né? Um jeito totalmente diferente de fazer, olhando por esse ângulo, né? Então, quando m for igual a n e a gente está com polinômios, isso aqui é um jeito totalmente diferente de calcular o polinômio interpolador. É isso que é interessante. Né? Mas eu acho que não é mais eficiente, porque a gente já tem métodos lá atrás que são bem eficientes. Né? Tipo Newton ou Newton-Gregory, né? Mas é curioso observar uma coisa aqui, que essa tabela que eu peguei, por exemplo, ela não é igualmente espaçada, olha só. Eu não poderia usar Newton-Gregory aqui. Tá vendo? Sim. Né? Para os mínimos quadrados, isso não faz nenhuma diferença. Você só precisa que os pontos sejam distintos. E claro que você vai usar todos os pontos que foram dados, né? Nos mínimos quadrados você quer usar todos. Tá? Bom, gente, é isso. O que a gente poderia fazer além daqui? Ir no laboratório e implementar no computador tudo isso que está aqui. Eu acho que não vai dar tempo da gente fazer, porque eu estou vendo o avançar da hora aí. Então, eu não vou fazer. Essa parte, essa aplicação dos mínimos quadrados, bom, você tendo um método de resolução de sistema linear, então, né, vamos ver o que eu preciso para resolver um problema de mínimos quadrados. Eu preciso poder representar as minhas informações como vetores, certo? Isso eu posso fazer no NumPy, porque eu posso representá-los como matriz coluna, certo? Então, eu preciso poder fazer isso. Com o NumPy eu consigo fazer. Eu preciso poder calcular produto interno, né? O produto interno euclidiano, de um vetor por outro vetor. Eu acho que lá no NumPy já tem uma função que faz isso. Mas você escrever uma função que calcula o produto interno é moleza, né? Você faz uma função que te dá dois vetores, você tem que fazer um laço, pega um cara daqui, multiplica com outro aqui, e depois soma tudo. Isso nós já fizemos umas 500 mil vezes, algo parecido, né? Então não tem nenhuma dificuldade nisso. Então eu preciso representar vetor, preciso poder calcular o produto interno de dois vetores, certo? E que mais? Pegar o resultado desses números todos que a gente está falando, pôr numa matriz. No NumPy eu também posso fazer isso, como represento matriz.
Depois que eu pus tudo em matriz, eu preciso de uma função que resolve o sistema. Tem um monte de funções que nós já implementamos que resolve o sistema. Ou podemos usar as próprias funções do NumPy para fazê-lo. Certo? Então, nós temos tudo o que precisa para fazer ajuste polinomial, beleza? Beleza. Beleza, Ok. professor. Então, nessa ocasião, eu não vou fazer mais nada no laboratório, porque realmente não sobrou nada interessante para a gente fazer no laboratório. Tá? São coisas que vocês conseguem dar conta de fazer sem nenhum problema e sem muito trabalho. Tá? É praticamente só juntar as peças que nós já temos. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, que mais para frente nós vamos voltar nos mínimos quadrados outra vez. E nós vamos estar interessados na situação, justamente na situação em que não são polinômios que vão aparecer aqui. Tá? Ou não são só polinômios, quer dizer, a gente vai permitir escolher outras funções aqui, além de polinômios. Por exemplo, logaritmo, por exemplo, exponencial. Tá? Ou qualquer outra qualquer outra função que vocês desejem utilizar. Bom, quando isso daqui não são mais polinômios, então, esse caminho que eu propus aqui, de derivar igualar a zero, isso aqui continua viável. Você continua podendo fazê-lo. Só que agora, estas equações que vão surgir aqui, não vão mais ser equações lineares. Aqui no caso polinomial, derivar igualar a zero vai cair em equações lineares nas variáveis A's. Tá? Que vão ser, no final das contas, vão nos dar esse sistema aqui. Tá? Mas, se a gente fizer isso agora para funções que não são polinomiais, aqui vão surgir equações não lineares. Então, vai ser importante e necessário a gente aprender a resolver sistema não linear também, que é o próximo tópico que nós vamos estudar a partir da semana que vem. Certo? Nós vamos gastar um tempinho vendo sistemas não lineares. E como que eu resolvo. Quem está trabalhando no projeto 1 vai precisar disso. Porque o projeto 1 requer que a gente faça um ajuste. Tá? O ajuste que é feito lá no projeto 1 é exatamente um ajuste de mínimos quadrados. Tá? Só que as funções que vão entrar nessa modelagem, digamos assim, não são polinômios. Tá? Vão ser funções racionais. Então, a gente vai cair num sistema não linear para resolver. Esse projeto vai precisar de resolução de sistema não linear. Mais especificamente, vai precisar do método de Newton para sistema não linear. É o que eu recomendaria que fosse usado. Newton para sistema não linear. E por que essa recomendação? Porque se você fizer a modelagem, escrever as equações para o Newton não linear, né, escrito em linguagem vetorial, elas ficam idênticas ao método de Newton escalar. Assim, visualmente, as equações se parecem as mesmas. Mas vão ser equações matriciais. Tá? E você vai precisar recorrer a um método de resolução de sistema linear. Então, quer dizer, no método de Newton, para resolver sistema não linear, você vai ser um método iterativo igual ao método de Newton para resolver equações. Só que em cada iteração que você vai realizar, né, no método de Newton é uma equação escalar que você calcula, né, a partir do xk para achar o xk mais 1. No método de Newton não linear, para sistema não linear, em cada iteração você tem que resolver um sistema de equações lineares. Tá? Para achar qual é o valor que vai dar o incremento que você tem que somar para dar a próxima solução. Parece com o método do refinamento nesse sentido, que você viu no refinamento, cada vez que eu faço o passo no refinamento, eu tenho que resolver um sistema linear, para achar qual é o incremento que vai melhorar a minha solução, né? No método de Newton para não linear também é assim.
Cada iteração eu tenho que resolver um sistema linear. Ok? Então, a gente pode ver esse projeto número 1 como uma aplicação de sistema linear, ainda, porque precisa de sistema linear para resolver, mas também uma aplicação de mínimos quadrados, caso não linear. Tá? E como são poucas variáveis lá, acho que são só 2, você só tem 2 derivadas parciais para calcular. Então, essas equações aqui, embora não lineares, elas vão ser fáceis de escrever, não vai ter complicação nenhuma. Isso é deriva igual a 0, né? Isola o que tiver que isolar, você vai cair no sistema não linear. Aí você vai aplicar o Newton para sistema não linear. Tá? Então, essa é a orientação básica para quem está trabalhando nesse primeiro projeto aí. Beleza, pessoal? Beleza, professor. É claro que se precisarem de ajuda, né? Vocês sabem, é só falar, é só conversar comigo que a gente tenta ajudar, tá bom? Mas ainda tem tempo e eu acho que dá mais que suficiente para vocês, dá tempo mais do que suficiente para resolver o problema satisfatoriamente, tá? Ok. Bom, então por hoje é só, gente. Vou falar só isso mesmo, tá? Vocês têm mais alguma pergunta? Essa semana vai ter questionário, professor? Eu estou tentando providenciar um questionário emprestado do professor Sávio, tá? Então, eu estou em contato com ele para ver se ele tem aí algumas questões que já prontas, que ele pode me emprestar para eu colocar no questionário para vocês. Porque eu não consigo, não tenho tempo, infelizmente, não tenho tempo para criar questões. Não está dando. Minha situação realmente está bem contingente no momento, tá? E é por motivo de trabalho mesmo, é o próprio trabalho, são as outras tarefas que eu tenho que fazer que estão me impedindo de cuidar dessa daí. Eu sei que ela é uma tarefa urgente, mas as outras também são. Tipo, eu tenho um aluno que vai defender doutorado no final de maio, entendeu? E ele tem que entregar a tese dele pronta. Entendi. Tá? É difícil isso. E, enfim, isso e mais as outras obrigações acadêmicas que a gente tem, eu realmente não tô conseguindo encontrar tempo para criar questões, né? Tá? Lamento muito por isso, gente. Beleza? Beleza, professor. Tudo bem, professor. Beleza, tudo bem, professor. No começo da disciplina estava dando, eu estava conseguindo, tinha bastante tempo, estava mais folgado, mas agora, com essas outras coisas que estão rolando aí, eu não estou conseguindo. Mas eu vou ver com o professor Sávio, porque ele é muito solícito, provavelmente ele deve ter algum material que a gente possa aproveitar aqui, tá bom? E aí eu vou estar disponibilizando para vocês assim que eu tiver um retorno dele, tá? Tendo dito isso, o que vocês fazem? Seria interessante vocês fazerem no presente momento. Peguem os exercícios desse capítulo, né, do capítulo de sistemas lineares, métodos exatos. Eu também precisaria indicar para vocês alguns exercícios, mas eu não estou com tempo nem mesmo para isso, para sentar e selecionar os exercícios. Tá? Então, é o seguinte, façam aqueles exercícios que vocês acharem interessantes. Tem vários, tá? Todos eles são exercícios típicos, assim, alguns propõem... capítulo 5 não cai, que é sistemas lineares, métodos iterativos, isso não entra. Então, é só capítulo 4 de sistema linear que entra, né? E os exercícios, deixa eu ver, no capítulo 4 não tem muitos exercícios. Realmente não são tantos assim. Tá? Então, sei lá, faz um exercício de cada tipo, já tá bom. Decomposição de Cholesky a gente não fez. Então, aqueles que falam de Cholesky, vocês pulam. Não precisam fazer Cholesky, tá? Porque eu não dei. Tem um que fala de Gauss compacto, eu não sei, também acho que não precisa, pode pular esse também. Só eliminação gaussiana. Gauss compacto, acho que é o Gauss-Jordan, é isso? Ela chama de Gauss compacto. Como que é o Gauss compacto? Deixa eu ver aqui. O Gauss compacto... o Gauss compacto é Kraut.
Ok, o que ela chama de Gauss compacto aqui é o algoritmo de Kraut, é a mesma coisa. Tá, então, os exercícios que ela fala, olha, resolve isso aqui por Gauss compacto, você já sabe, usa o algoritmo de Kraut. Beleza? E como vocês já são experts em programação, é fácil ir lá no Python e escrever o programa e rodar o programa que vocês precisarem rodar, né? Tranquilo, certo? Mais ou menos. Ok, bom. Qualquer forma, pessoal, se vocês tiverem dificuldade, entrem em contato comigo pelo fórum, tá bom? Eu estou bastante ocupado e, embora seja um pouco difícil para eu responder com presteza lá a vocês, eu vou tentar responder o mais rápido que eu puder, tá? Ok? Eu não vou deixar vocês também sem nenhuma atenção. Se tendo dúvidas, tendo dificuldades na execução dos exercícios, ou nas implementações, ou dúvidas teóricas de por que funciona assim o assado, se eu posso fazer isso o assado, perguntem lá, tá? E eu vou tentar responder. Antes disso, eu queria só perguntar uma coisa, só de curiosidade. Vocês me perguntaram daquele exercício de álgebra, né? Eu escrevi um negócio e postei lá. Aquilo serviu para alguma coisa ou não? E, professor, eu não vi o fórum, não. Eu não cheguei a ver, mas lá na hora deu tudo certo. Apresentamos lá e o professor Josney gostou da apresentação. Ok, legal. E Acabei não vendo o fórum. eu fiz, tá lá no fórum, no fórum da disciplina, agora eu não sei qual dos dois que eu pus, num dos dois lá. Poxa, vocês não viram. Nossa, eu fiz tudo aquilo com tanto cuidado, né, que eu tive tempo de fazer. Putz, eu não consegui ver, professor. Que alunos ingratos, né, professor? Não tem problema. Talvez tenha sido até melhor assim, tá? Porque Aqui, eu estava achei. com receio de postar aquilo e está, na verdade, atrapalhando em vez de ajudar. Tá? Então talvez tenha sido... Foi bom que eles sofreram para fazer. Hã? É. Não, é que eu fiz lá, talvez interesse para vocês, porque lembra que a gente discutiu algumas coisas assim do tipo, olha, como é que são os subgrupos no grupo quociente? Aí eles são dessa forma assim, né? Eu fiz a demonstração lá. Acabei de abrir aqui, professor. Eu vou ler depois. Tá? Então, tudo aquilo que foi discutido, eu fiz tudo passo a passo direitinho, demonstrando tudo direitinho. Uhum. Certo? Então, Beleza. Vai no ajudar final, bastante posteriormente. pelo menos talvez seja útil para, né, para vocês compararem com o que vocês fizeram, para ver, né, o que é, como talvez, como o problema poderia ter sido resolvido, né, de um outro jeito. Sei lá. Sempre tem um jeito diferente de fazer, né? Então, eu postei aí o meu jeito. Tá bom? Opa, beleza, professor. Vai ajudar bastante pro futuro. Ok, legal. Muito obrigado, viu? Imagina, não tem de quê. Agradecemos bastante. Não tem de quê. Então, se encontrarem algum erro nessas anotações, me avisem, né? Porque eu escrevo assim, tá? Então, beleza, pessoal. Eu vou ficando por aqui porque tenho que pegar na dissertação do meu outro aluno lá, que eu tenho que ler inteirinha e checar tudo direitinho, passo a passo da dissertação dele, para ver se não tem nenhum errinho, certo? Antes de poder mandar ele para a banca, defender, né? Sim, verdade. Okay? Beleza, Então, professor. vai enfrentar muito obrigado, uma banca viu? daqui a pouco e ele não pode fazer feio, então eu tenho que checar tudo direitinho antes. Beleza, professor. Boa sorte aí. Tá Valeu. certo, professor. Bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado pela compreensão de vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Coração. Valeu, professor. Um abraço. Até mais. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor. Um abraço.